Vamos começar então a nossa conversa. Obrigado, Paulinha, por aceitar o convite de estar aqui hoje. É muito gostoso compartilhar às vezes essas experiências com quem É já um passou por um prazer. pouquinho das mesmas coisas, né? Algo parecido. Então a gente vai com certeza vai ter muita coisa para trocar. E eu queria que você começasse contando pra gente quem é a Paulinha, da onde que você é, que lugar do Brasil que você mora. Estou muito feliz também, Sara. É. Obrigada pelo convite. A gente não se conhece pessoalmente, né? Mas eu costumo dizer, e eu tenho a plena certeza que Deus une propósitos, Deus coloca a Verdade. gente próximos de pessoas que Ele Aham. deseja que a gente esteja, né? E a gente é amiga há um bom tempinho já, devido à questão da artrite mesmo que nos conhecemos, e eu me identifiquei muito. É Eu sempre verdade. falo aqui em casa de você, é como se a gente se conhecesse há muito tempo, né? A gente está sempre muito próxima, mesmo você aí em Portugal, eu aqui, né, em Sorocaba. E eu estou muito feliz mesmo de estar participando dessa live, que eu acho que tem muito a acrescentar. Quando a gente descobre a artrite Isso. ou qualquer outra doença autoimune, a gente fica muito perdido, né? É. E a gente se apoia muito no depoimento, no testemunho de outros, para que a gente se fortaleça, né? Isso. Então, eu acho que quando a gente fala, Ai, que a bom. gente ajuda os outros. Então, é assim que eu acho que tem que ser, né? Eu sou a Paula, né? Quem me conhece mais próximo me chama de Paulinha. Eu tenho 38 anos, moro em Sorocaba, né? A capital é São Paulo, alguns aqui devem Sim, conhecer. é Eu verdade. sou de Tararé, que é pertinho da sua cidade, que eu Interior de descobri São esses dias que Paulo. você morava, nasceu em Itapeva, né, Sara? E, pois é, tenho duas filhas, a Geórgia de quase 9 e a Jordana de quase 6. E descobri a artrite vai fazer quase 6 anos, desde o nascimento da Jordana. Essa é um pouquinho a minha história. No momento sou dona de casa, desde que eu tenho as meninas, né? Mas eu sou professora de formação, Olha trabalhei só. 12 Eu anos na também área, sou, eu fiz e é magistério isso um pouquinho da minha vida. e dei aula, eu dei aula há alguns anos, mas nunca como Nossa, essa eu não professora sabia. normal, assim, mas eu trabalhei na Noruega como professora de espanhol e de idiomas também, assim, para ajudar os alunos estrangeiros, mas eu também fiz um magistério e profissão muito linda. E eu vejo que você tem esse talento mesmo no seu dia a Que dia, legal! as coisas que você faz também, que você também tem muitos talentos, já percebi isso. A gente vai conversar mais sobre eles, com certeza. Então, Paulinha, eu também me identifico muito aqui no Instagram, eu acho que existe as redes sociais, hoje em dia a gente tem descoberto esse lado, né, de usar as redes sociais para falar de temas mais delicados, porque até então, antigamente não se falava, você não colocava isso, né, no seu perfil, não se falava das Sim, coisas difíceis, dos desafios, né? Mas eu percebi que agora a gente tem esse espaço, né? Porque a gente se identifica. Então, quando a gente fala, outras pessoas se identificam e aí onde a gente consegue se conectar e é super importante. Eu acho que tem feito a diferença no nosso dia a dia. Eu acho que a gente recebe um apoio de pessoas que a gente não conhece, que acaba se tornando nossa amiga, mas porque elas conseguem, elas sabem o que a gente está passando. Então, com não certeza. tem explicação, né? Essa amizade que surge muitas vezes no meio digital. É isso mesmo. E você estava contando, Paulinha, que Coisa de Deus você mesmo, começaram né? assim, os seus sintomas da artrite com o nascimento da sua segunda filha. Até então, a vida toda você foi uma pessoa saudável? Sempre, sempre. Nunca gostei de medicação. Sim. Sempre fui assim. Eles tinham Uau, até aquele olha dizer só. rata de academia, né? Aham. Porque eu passava assim horas na academia, gostava muito de atividade, tanto que eu fiz Nossa. faculdade também de educação física, né? Porque é um ramo que eu gosto muito. E quando eu comecei, quando a Jordana nasceu, na primeira semana já em casa, ao amamentar ela, eu comecei, cada dia eu acordava com uma dor. Um dia era dor no ombro,
outro dia no meu pulso. E os médicos falavam que era tendinite, depois outro dia bursite. Aí eu comecei com dor nos meus pés, outro dia eles falavam que era fascite plantar. Cada hora o médico dava um diagnóstico, né? Só que as dores iam se agravando ao ponto que o Jorge tinha que segurar a Jordana no meu seio para que eu pudesse amamentar, porque eu não conseguia nem segurar. O peso dela já me doía demais, né? E aí foram muitas madrugadas em claro, com muitas dores. A Jordana tinha dias ainda de vida. E eu clamando a Deus, né? Eu sou cristã, creio muito em Deus. E eu clamando a Deus o que estava acontecendo, né, comigo. Uau. E foi quando um dia eu acordei no meio da noite e não conseguia me mover. Aí esse dia eu realmente vi que alguma coisa muito grave estava acontecendo comigo. Porque chegou ao ponto do Jorge, o Jorge tinha que me dar banho, o Jorge tinha que pentear o meu cabelo, tinha que tirar minha blusa, porque o simples movimento do braço, do cotovelo, né? Vocês que têm artrite, sabe, me doía demais. E eu fiquei desesperada, porque eu amamentava e os médicos só me davam dipirona, e eu estava tomando dipirona de 3 em 3 horas, e a dor não melhorava. Aí foi quando uma amiga minha é reumato, ela disse, Paulinha, vamos fazer uma bateria de exames reumatológicos. Eu falei, não, eu não tenho nenhum problema reumatológico. Ela, não, vamos fazer, porque a gente já tinha feito tudo quanto é exame, dava tudo em ordem, né? Foi quando foi detectado através do FAM, de todos aqueles exames que é feito, né, que eu nem me lembro, faz tanto tempo, foi diagnosticado que eu tinha artrite. Foi quando eu tive que deixar de amamentar a Jordana devido às medicações. Mas eu descobri após de 3 meses, então eu fiquei sofrendo 3 meses com dores aquelas sintomas típicos da rigidez matinal, que não consegue mexer as mãos? Sentia, mas assim, a artrite foi como o reumato me dizia. Eu tenho poliartrite, então assim, ele tomava conta do meu corpo inteiro, eram todas as articulações, né? Era quadril, era muito joelho, muito pé, meu pé doía demais, meus ombros, então assim, era uma tomada inteira, assim, né? E como eu estava com um bebê RN ainda, então aquilo psicológico para mim foi abalado tudo, assim. Foi algo eu passei bem isso com o meu terceiro filho. Aí eu também fiquei. Naquela época eu já estava muito danificada, eu fiz muito mal os meus tratamentos, então já na época que eu tive o terceiro filho, estava tão danificada que eu também não conseguia carregar ele. E aí só com o corticoide também eu tive que também tomar essa decisão de parar de amamentar para começar a fazer o tratamento, porque não adianta, né, a gente ficar empurrando, a gente precisa fazer o tratamento, né? Qual que foi o primeiro tratamento? Como que você... Aí, o que você começou a usar? Foi tudo, Sara, muito difícil, né? Porque foi um baque na minha vida. Eu lembro que eu saí do consultório com o Jorge, né? E eu direto passei a comprar um leite em pó, uma mamadeira, e deixei a Jordana na casa da minha mãe. Eu acho que minha mãe está aqui, ela sabe como foi. E eu deixei a minha filha lá. E eu falei, olha, mãe, toma conta agora, ela precisa aprender a mamar sem ser em mim, né? Nunca mais eu lembrei disso, né? Faz 6 anos essa história e, enfim. Então foi um processo muito complicado, né? Graças a Deus, a Jordana conseguiu pegar a mamadeira. Minha mãe ficou o dia inteiro com ela chorando muito, mas deu tudo certo, né? Mas o primeiro tratamento meu foi metrotexato, né? Que eu acho que quase todo mundo, né? Já tomou essa bomba, assim, esse mal necessário na vida da gente, que só quem sabe como é terrível ele. E altas doses de corticoide, né? Eu cheguei a tomar já 60 miligramas de corticoide, né? E hoje, graças a Deus, eu diminuí isso. Eu comecei hoje 5 miligramas, porque eu estou fazendo uma desintoxicação e eu estou muito melhor do que estava. Mas depois eu conto esse processo.
Uau. Mas o É um início foi processo, esse, né? Na verdade, metotrexato e altas quase doses todo de mundo tem corticoide. que chegar a esse ponto, né, que tá tão difícil, ou o corpo tá Sim, gritando, então o médico vem com metotrexato para parar, vem com corticoide para baixar a inflamação, mas não é o objetivo ficar ali, né? O objetivo é diminuir, o objetivo é usar tratamento menos severo possível, né? Então você vê que você também, depois daí de um tempo, você sentiu uma melhora? olha, Sara, na É. verdade, a vida com artrite é como se fosse uma montanha-russa. Eu Uhum. sempre digo isso, porque nós nunca sabemos como estaremos amanhã. Sim. Ao longo do tempo, eu Uhum. comecei a aprender a viver dessa forma, né? Não esperar o amanhã, viver o hoje. Eu vivo com as meninas, com o Jorge, com a minha família dessa forma, Uhum. porque o amanhã eu às vezes acordo totalmente impossibilitada, né? Então, eu tive, assim, altos e baixos, eu Uhum. tive melhorias e depois pioras muito Uhum. drásticas, né? Eu tô, na verdade, Porque no eles meu param sexto de funcionar, biológico, né? eu já tomei 6 biológicos Uhum. e vários sem sucesso no É, corpo, né? Eles começam a sim. dar um efeito e depois eles de novo te faz mal. Então, assim, a gente vive nessa montanha russa. Uhum. Graças a Deus eu tenho Sim. vivido cada dia, Sim. sabe? E agradecendo a Deus por cada dia que Ele É, me permite, né? Os isso. momentos ruins, a É, gente desacelera. A gente tem que aprender a ser assim. A gente é a mulher, quer fazer tudo, sim. né? Mas eu aprendi a É, desacelerar e fazer o que sim. dá. Que é um Ainda mais quando você desafio, é né? mãe, E acho que o né? Que te maior exige desafio é a muito gente mais das aprender coisas, agora né? a diminuir o ritmo e respeitar o corpo, né? Respeitar o que que dá para fazer hoje eu faço, o que que não dá eu faço amanhã. E ensinar toda a família, né? Porque daí já não é só você que impacta, né? Impacta toda a família. E como que você consegue lidar, no caso daí, com as suas Exatamente. meninas, com o esposo, com as tarefas do dia a dia? Como é para você tudo isso? Então, de Uhum, princípio eu tentava esconder de todo mundo, né? Menos do Jorge, até da minha mãe, uhum, né? Eu tentava esconder quando eu não estava muito uhum. mal, das meninas também, né? E foi quando eu comecei a fazer terapia. Sim, Aliás, quem não é. faz terapia é muito Uhum, necessário fazer. Na verdade, todo mundo nesse mundo deveria fazer terapia, sim, né? E na terapia eu comecei a sim. entender que eu preciso também repartir Uhum, os meus momentos difíceis, né? Para que eu possa também me esvaziar, porque senão eu uhum. tomo para mim toda a É, responsabilidade, ainda mais a dor que eu sinto todo sim. dia, eu vou explodir e isso Uhum, vai gerar inflamação, né? Então eu comecei a repartir devagar com as uhum, meninas, explicar para elas o processo, para minha mãe, né? Mas eu já tive momentos muito difíceis de, tipo, meio que mentir para elas. Eu lembro uma vez que uhum. a Georgia era muito pequena, a Jordana era de colo ainda, né? E o Jorge tinha ido trabalhar, eu estava sozinha e eu não estava conseguindo andar, eu estava com muita dor. E aí eu peguei e a Georgia queria bolacha, eu lembro Uhum, como se fosse hoje. E eu tive que vir de bumbum, sabe? Andando, me arrastando de bumbum para pegar a bolacha para ela, sabe? E ela uhum, dizia assim: Mamãe, que é isso? Por que você tá de uhum, bumbum no chão, né? Aí eu dizia: Filha, é uma brincadeira, senta aqui, vamos brincar com a mamãe, uhum. sabe? E eu me lembro, assim, de vários momentos tão difíceis, Nossa, é. sabe? Porque a Georgia tinha 3,5, né? Era um bebê ainda, e a Jordana mais ainda, né? Então, assim, Sim. foram momentos e são momentos muito difíceis, Falhou só um mas que pouquinho a internet. Vamos ter esperar um pouquinho só, já deve voltar. É muito verdade isso, né? Esses desafios que a gente passa e a gente não tem ideia do que o nosso corpo é capaz, né? Do que ela deu aguenta. uma Parar um paradinha aqui, pouquinho. deu uma paradinha. Então, assim, eu agradeço a Deus. E as Sim. meninas, elas entendem perfeitamente a situação, sabe, Sara? A gente faz o culto Uhum. toda noite, nós temos esse hábito, né, de falar com Deus, de Sim. contar do nosso dia. Elas oram toda noite, sabe, Uhum. pela minha cura, sabe? E quando eu Uhum. não estou bem, eu digo, ó, a mamãe não tá bem Sim. para, por exemplo, ir no parque hoje.
elas entendem, vamos fazer algo então em casa. Então, assim, eu tenho uma vida muito em paz, que eu acho que isso é muito importante. Aqui em casa eu tenho uma vida em paz, sem correria. Meu marido, ele é super calmo, super paciencioso, não tem estresse com ele. Se tiver tudo uma bagunça em casa, para ele tá tudo bem. Então, assim, foi um presente de Deus também, o Jorge, para mim. Então, é muito importante a gente ter esse apoio em casa, sabe? Para que Sim. as coisas possam ser menos Sim, porque influencia muito pesadas, né? também, Pra né? gente que Todo já o tem essa doença estresse, tão todo o complicada. nervosismo, tristeza, ansiedade, todos esses pensamentos ou emoções negativas, elas acabam gerando inflamação. Então a gente vai também ter mais dor, o corpo vai sentir. Então não é só questão da gente é, evitar tudo isso, mas esse fato da gente ter paz, né? Se a gente está num ambiente de amor, num ambiente positivo, num ambiente de fé, num ambiente de empatia, isso também vai gerar mais saúde, né? Vai gerar bem-estar. Então essas doenças assim, elas sentem, né? Elas sentem como é que a gente está. Se a gente está bem, parece que a gente consegue ir melhorando pouco a pouco, parece que faz mais efeito, até o remédio que a gente usa, ou o chá que a gente toma, ou né, o exercício, tudo mais melhora, né? Mas quando o ambiente é pesado, é negativo, é triste, é complicado, o nosso corpo sente também. Então, e a doença é como qualquer coisa na nossa vida, né? Eu acho que tudo que o nosso meio, ele influencia. Né? E aí é importante também a gente ensinar para nossas crianças, eu percebo isso, que é uma coisa que a doença acaba trazendo para elas, essa empatia, né? Delas sentir a dor da pessoa, elas entender, respeitar, a mamãe não pode, então a gente vai fazer outra coisa, ou a mamãe não pode, então eu vou brincar com a minha irmã, né? Eu percebo isso aqui em casa, meu marido também é muito paciente, e ele não é assim que ele faz para me ajudar, mas ele faz porque ele é parte da família, então todos fazem, né? Eu até agradeço a Deus também, porque não é assim, eu não sinto também esse peso que, puxa vida, eu não consigo fazer tudo, então sobra para ele. Ele não vê como um peso, ele vê como faz parte, a gente está junto nessa, né? A doença não é só minha, todo mundo vai carregar esse caminhãozinho juntos, mas a gente aprende muitas coisas, né? E eu acho que, sobretudo, superação. Acredito que as vitórias que a gente tem, né? Os pequenos milagres, todo dia, né? Um detalhe mesmo de Deus. Coisas que a gente pode fazer, que talvez para outras pessoas é normal, a gente dá muito mais valor, porque a gente sabe, né? A dificuldade que foi chegar aqui. Então, eu acho que para os nossos filhos também, eles têm, com certeza eles aprendem, né? Com essas mamães. O meu filho fala, mãe, você tem poderes de super-herói, porque você consegue sentir quando vai chover ou quando vai fazer frio. Então, eles mesmos conseguem dar risada da desgraça. Né? Tem que rir mesmo. Tem que E rir, como né, que é Sara? assim, no mais, assim, você sente assim que a doença, ou hoje em dia você consegue lidar com isso e, por exemplo, a questão social, né, de estar com outras pessoas, de fazer parte de atividades, como que você concilia, às vezes, assim, por exemplo, na igreja, né, acredito que você é uma pessoa que gostaria ou gosta de estar em muitas atividades e ajudar e tudo mais, como é que você faz daí para respeitar também assim os seus limites? É exatamente essa palavra, né, Sara? Eu sempre fui uma pessoa, como acho que toda mulher praticamente, gosta de fazer todas as coisas ao mesmo tempo de uma forma perfeita, né? A gente se cobra demais, né? Acho que todas nós somos assim. E foi difícil esse processo de eu entender que hoje em dia eu não posso fazer tudo. Eu tenho que pegar uma ou outra coisa e fazer perfeição para eu me sentir também satisfeita com aquilo que eu fiz, né? E eu tive que desistir de muitas coisas também, né? E eu tive, na verdade, que priorizar aquilo, ser um pouco, não egoísta, mas ter um pouco mais de amor próprio, né? Será que aquilo Vale a não está me pena, tá? cansando? Será que aquilo não vai me prejudicar amanhã ou depois? Então, eu comecei a botar na balança tudo isso, né? Porque quando você descobre a artrite, você passa por um monte de fases.
né? Você passa pela fase de não aceitar, depois você passa pela fase de depressão. Eu tive depressão, mas eu escondi de todo mundo, da igreja, da minha família. O Jorge era o único que não sabia, mas eu tentei esconder até chegar ao ponto de eu ficar numa situação bem difícil mesmo. Sim, E de abala. questionamentos também, inclusive com Deus, né? Eu sou cristã, então eu questionei muito, porque abalou muito meu psicológico, assim. E depois você começa a aceitar e a entender que tudo tem um propósito. Embora a gente não saiba, na verdade, o porquê de muitas coisas, mas a gente crê que Deus está no controle de tudo, né? E quando eu aceitei, porque hoje eu aceito a minha condição, as coisas se tornaram mais leves para mim. E daí também eu pude priorizar algumas coisas. Existem muitas coisas que eu não faço mais. Você perde amigos, né? Você perde situações, convívios, Mas o que importa é o teu bem-estar, porque a prioridade é minha família, são minhas filhas que são pequenas, né? Então eu preciso estar bem para elas. Então a gente tem que foco, fazer uma análise, né, do que realmente é prioridade, né? Porque, queira ou não, a gente lida muito com questões de fadiga, né? Aquele cansaço extremo. Então, às vezes, você pôr toda a sua energia, até mesmo questão de trabalho, né? Às vezes tem aquele trabalho que a gente gostaria de fazer, que eu senti muito isso, mas o trabalho estava me consumindo totalmente. Então, eu chegava, o outro dia eu tinha que ficar deitada o dia inteiro, eu não dava conta de nada, entendeu? Então, chegou ao ponto assim que eu percebi que eu ia ter que escolher o que eu ia priorizar, que se era trabalhar fora ou estar presente no meu lar, entendeu? Tá inteira. É que sabe o que acontece, Sara? É o que eu fico sempre falando, né, aqui em casa. A artrite é uma doença invisível, né? Todas as pessoas aparentemente que me encontram, elas falam, nossa, imagina que você tem algum problema, né? Porque aparentemente você sempre está bem e você também demonstra estar bem. Só que só quem tem artrite ou qualquer outra doença autoimune entende os sintomas que a gente sente, né? E não é só os sintomas da artrite, são os sintomas das medicações, que muitas vezes são piores do que as dores que nós sentimos, né? Então, assim, conviver com isso, cuidar de filhos, cuidar da casa, ser sociável, são muitas coisas para você equilibrar, né? Então, assim, no começo não é fácil, mas com o tempo, com a ajuda de Deus, você vai equilibrando e quem te ama fica do teu lado, né? É uma peneira, né, que vai passando ali na nossa vida, né? Porque a gente vê que vai ficando quem está disposto a pagar esse preço com a gente, né? A carregar essa cruz, né? Porque a vida, ela é feita disso. A vida não é feita só de coisas fáceis, boas, momentos, né? A gente não vive só de férias. A gente, né, tem o dia a dia. Então, o dia a dia, ele inclui coisas assim que às vezes a gente não estava preparado, não estava esperando. Mas aí a gente vê também as pessoas que amam a gente, né? Que sim, o que a gente aprende, o que realmente vale a pena na vida, né? Será que a gente vai gastar toda a nossa energia, o pouco de saúde que tem, num trabalho que não nos satisfaz, ou numa carreira que não é o sonho da nossa vida, ou num relacionamento que só está nos prejudicando, que está nos fazendo mais doentes, mais mal ainda. Então, a doença, eu percebo assim que a doença hoje em dia, hoje, porque até alguns anos atrás eu não pensava talvez assim, mas hoje em dia eu vejo que a doença me faz mais saudável. Ela me faz ter alguns pensamentos que eu não teria se eu não fosse com essa condição, sabe? Ou escolhas, ou querer comer melhor, querer treinar, querer viver bem, querer estar em paz comigo, estar em paz com Deus. Coisas que talvez eu não iria nem, sabe, me importar se tivesse tudo bem. Porque as pessoas estão aí, né, empurrando a vida com a barriga, né? Mas às vezes chega uma coisa assim como essa para frear. E a gente daí começa a ver. Isso, eu puxo muito a orelha do meu esposo aqui também, sabe, Sara? Porque assim, ele tá até aqui, ele tá de saída, mas ele já voltou.
Eu faço atividade física todo dia, né? Eu acordo 5h, 5h30 da manhã, meu relógio biológico já, né? Eu saio quietinha e vou fazer minha caminhada todo dia. É muito raro o dia que eu não vou. E eu me lembro muitas vezes que eu fui fazer essa caminhada, Sara, que não durava nem 2 minutos, porque eu não conseguia andar. Só que eu nunca desisti, sabe? Porque eu sei que a atividade física, ela é muito importante. Embora a gente sente dor, é pior sem ela. E eu puxo a orelha dele porque eu falo, caramba, amor, você é saudável, assim, você não tem nenhuma doença que te impossibilita tanta coisa. Então, faz a coisa acontecer, né? Porque a gente, e eu acredito exatamente isso, Sara, que se eu talvez não tivesse esse problema de saúde, talvez eu também me acomodasse. Eu não quisesse evoluir, tanto na parte também de comida, que eu vivo buscando sempre melhorias, né? Eu caio muito, né? A gente vacila muito, porque tem muita coisa boa de comer, né? Não sei se você vai entrar nesse assunto, né? Mas já entrando. Enfim, é um desafio a alimentação. Você sabe disso, né? A gente está nessa luta, mas a gente sabe que a alimentação, ela é tudo. Ela é tudo para artrite. As medicações, elas dão uma estacionada. E porque até certo tempo elas param de funcionar no nosso corpo. Até mesmo porque as medicações, né? Mas a nenhuma delas tá ali para te curar. Nenhuma delas está ali para tratar e você vai ficar bem. Não, elas estão só fazendo o negócio funcionar, entendeu? Mas elas estão só silenciando, só diminuindo a inflamação, sabe? Elas estão ali só mesmo para você não sentir os outros sintomas, mas não tem medicação que faz você realmente melhorar como a comida faz você melhorar, o exercício faz você melhorar, porque ele ajuda, né, a produzir células saudáveis, ele renova, né, todos os nossos as nossas células, nossos hormônios. Então, tipo assim, exatamente, o remédio só controla, né? Tipo assim, ele é um freio num caminhão que tá descendo a ladeira, sabe? Ele tá... Sim, entendeu? E aí, porque a gente deixa de tomar o remédio, vem tudo de novo. Ele é um band-aid. Né? Então você fica assim, puxa vida, eu pensei que eu tava bem. Então, né? Mas a gente percebe as diferenças quando a gente começa a mudar o estilo de vida, né? E eu acho que você deve ter buscado também fazer isso, porque eu fui agora, de um ano pra cá, que eu comecei realmente a prestar atenção. Poxa vida, o estilo de vida tem a ver. Tava todo mundo me falando, eu já ouviu falar em tal pessoa? Já ouviu falar em tal pessoa? E eu, já, talvez, vou buscar. E aí, quando eu comecei a buscar informação e a ver que, poxa vida, o estilo de vida tem influência, nossa, aí eu falei, não dá para continuar assim mais. Tomando remédio de um lado e enchendo de açúcar, fritura, refrigerante, café, dormir de madrugada, sabe? Deitada no sofá o dia inteiro. Tudo isso aqui não estava ajudando e o remédio tentando, né, parar a doença. Não Exatamente. E todos os reumatologistas, Sara, eu já fui, eu acho que em 8 ou 9 eu já passei em reumatos, né? Nenhum diz em relação à alimentação, sabe? Então eu ficava naquela dúvida, eu falei, será que tem a ver? Porque os reumatos dizem que não tem nada a ver. Só que daí eu comecei a identificar o meu próprio corpo. Eu gosto de ler e estudar muito, né? E eu comecei a pesquisar muito, muito mesmo. Até minha família brinca, minha mãe brinca. Eu acho que todo paciente de artrite começa a ficar interessado em medicina. Ela tá assistindo a gente, cara. Porque a gente percebe. Sim, porque eu comecei a pesquisar muito e eu comecei a identificar no meu próprio corpo, né? Quando eu como glúten, quando eu como açúcar, daqui a algumas horas eu já começo a inflamar toda. No outro dia, então, é pior ainda, né? Então, assim, é uma verdade, entendeu? É uma verdade, porque a artrite, ela é sintomática, normal, né? Muitas vezes, o meu exame de artrite, ele é ótimo, Sara, parece que eu nem tenho inflamação. Só que os meus sintomas são terríveis, né?
Então, assim, o que a gente come realmente, o que a gente bebe, o sono que a gente Sim, tem faz toda a e os diferença. Até exercícios que que a gente falando, né, em faz, eles reumatologista, diferenciam na muito na próxima vida da gente. semana a gente vai ter na live uma reumatologista que ela atende uma amiga minha essa reumatologista eu quis chamar ela porque eu percebi um diferencial nela. Ela, pelo que a minha amiga contou, né, isso é incrível. Faz mesmo perguntas que outros reumatologistas talvez não fazem, tenta cuidar dessa questão, né, do todo, não é só tomar remédio, mas é exercício, é a comida, é a nutrição, é o estilo de vida. Então eu falei assim, nossa, vai ser muito legal poder conversar com ela sobre coisas que todo reumatologista deveria fazer, sabe? Porque às vezes a gente vai no reumatologista quase assim pedindo para ele, por favor, não me dá só metotrexato e corticoide. O que mais que eu posso fazer? Eu faço qualquer coisa, me diz, né? Mas às vezes por diversas coisas. A própria indústria farmacêutica é quem, né, patrocina as universidades, os estudos, os artigos. Então é uma indústria, né? É dinheiro que está envolvido também, a gente sabe disso. Então muitas vezes não é por maldade, mas eles simplesmente não aprenderam que é todo o estilo de vida. E hoje em dia, tem uma coisa que o Luciano, nutricionista, né, ele fala muito sobre a epigenética, né? Eu fiz até o curso dele do autoimune lá, é muito legal. Sim, porque ele ele é fala sobre a questão da epigenética. O que é isso? A nossa quero genética, muito, talvez a gente já é sonho. predisposto a ter uma artrite, uma doença autoimune, alguma coisa, né? Todo mundo que tem, o pessoal fala, é que é DNA, é hereditário, já veio lá da sua avó, algum tio na família, alguma, né? Mas eles falam assim, tudo bem, tá nos seus genéticos, mas é o seu estilo de vida que vai ativar aquele DNA, aqueles genes, né, que é para a doença. Então, eu vou contar aqui Sim, para vocês depois exatamente. o nome do curso, é alguma coisa autoimune, nem lembro agora, ai, meu Deus, mas é autoimune, isso. E ele ensina justamente, ele É fala justamente sobre autoimune, isso. é A um gente tem curso que do aprender. Luciano, Primeiro a né? gente É tem um que aprender, porque não é nutricionista, né? responsabilidade do médico em si ou da nutricionista, mas a gente tem que buscar, né? E quando a gente aprende isso, que é o estilo de vida, a gente consegue perceber, poxa vida, talvez se eu começar a diminuir a quantidade de café ou de cortar os industrializados, se eu começar a treinar, se eu começar a fazer as coisas, isso vai ajudar no tratamento, né? Porque a gente precisa tomar um remédio, não tem como, né? A maioria de nós vai ter que usar remédio, alguns conseguem sem, mas a maioria vai precisar. Mas isso não é tudo, né? A gente já percebeu que só tomar um remédio ele não faz mágica, né? E quais coisas assim, quais coisas que você Exatamente, tem feito? exatamente. E eu tô nessa. Eu tô nessa. Então, Sara, são altos e baixos, né? Eu já vacilei muito na alimentação, mas eu sei, na verdade, que ela determina 90% das minhas dores, assim, eu posso, Aham. assim, eu já tomei pra mim, sabe? Eu já fiz vários testes, ficando 4 meses, sem glúten, sem açúcar, Uau. fiquei ótima, depois eu voltei a comer, fiquei mal de cama. Então, assim, só que são alimentos muito Sim. difíceis de tirar, porque fazem parte, tudo na verdade tem glúten, tem açúcar, tudo tem, né? Enfim. E para você viver uma vida mais Sim. saudável, você tem que viver muito na cozinha, né? Foi aí, Porque você tem que preparar seu próprio alimento, sim. não Eu acho comprar que ele foi aí pronto, que foi né? difícil um Então pouquinho para mim. isso demanda tempo também, né? Mas eu, no momento, cara, mas eu, no momento, estou numa fase muito boa da minha vida, sabe? Muito boa Sim. mesmo, porque eu tô com foco mesmo fé Sim. em Deus de conseguir. Eu tô numa semana de Aham. desintoxicação, sabe? Olha só. Limpando todo o meu organismo mesmo, só com chá, suco, frutas, e depois só com Nossa, verduras e legumes, né? E eu tô olha só. muito bem, sabe? Tem 5 Olha, gente, dias que aí, ó, legal. que eu não acordo com as mãos todas Sim. enrijecidas, sabe? Sim. E eu vejo quanto a alimentação tem
tudo realmente a ver. Então, assim, nós temos que buscar uma melhoria na nossa alimentação, na qualidade de vida, de exercício, né? Não adianta ficar só na cama se lastimando, sabe, Sara? Eu acho que a gente tem que se posicionar. Nós temos duas escolhas a fazer, né? Ou a gente fica na cama, cada dia que passa pior, Sim. ou a gente toma uma atitude e faz acontecer, né? Quando eu dou meu depoimento, eu sempre falo na igreja, eu sempre falo, sabe? Eu gosto de falar das coisas que Deus tem feito na minha vida. Sim. Porque às vezes a gente se abate por tão pouco, né? E tem gente muito pior do que a gente. Então a gente tem que sempre olhar o a mais das coisas, sabe? E eu sempre, assim, eu sempre tive muita dificuldade, muitas dores, mas eu ia chorando fazendo exercício, sabe? Ninguém sabe, nem o meu marido. Eu parava o carro ali no centro esportivo e as pessoas nem me viam. Eu colocava o óculos e eu chorando, mas eu sabia que eu tinha que caminhar. Mesmo com o meu pé inchado, sabe? Meu joelho todo inflamado, porque eu tenho, né, osteoartrite no joelho. Então, assim, não é motivo, a gente não pode se entregar. A gente não pode se entregar, porque se a gente se entrega, a artrite nos consome, né? E tenho dias difíceis, temos dias difíceis, muito difíceis. Eu me isolo quando eu tô difícil, sabe? Meu marido já sabe, eu falo, me deixa quieta aqui, amor, que hoje eu não tô bem, né? Mas no outro dia eu já tô bem de novo, sabe? Eu acho que cada dia Deus nos dá uma nova oportunidade, as misericórdias dele Tem se que só se renovam pra respeitar, gente né? Eu acho que começar aí tudo de novo. você tendo essa ideia de que talvez hoje não está tão bem, mas amanhã eu vou estar melhor. Ter sempre essa fé, esse pensamento de que vai passar, vai melhorar, né? Não acabou, né? Nunca é o fim. E eu queria perguntar para você, né? A Priscila está perguntando se a gente tem alguma nutricionista que acompanha. Você tem feito assim acompanhamento com alguma nutricionista? Você tem feito alguma dieta específica? Eu estava fazendo antes com uma nutricionista e eu tento seguir agora assim mais ou menos as dicas que ela ainda me dava, mas agora no momento especialmente ainda não. Na verdade, eu estive há exatamente um ano atrás numa casa, como que eu posso dizer? É um local, é uma clínica de saúde, né? Onde eles tratam da forma toda natureba mesmo, né? São veganos, tudo feito à base de hidromassagens, tudo com água, argila, a comida é toda sem carne, sem glúten, sem açúcar, sem nada, né? Eu passei lá uma semana. E lá tem a nutricionista que ela fez, na verdade, a dieta pra gente, né? Você sai de lá já com a dieta pronta, né? Só que, Priscila, né, que perguntou, eu, na verdade, Priscila, eu vou segundo as minhas deduções do meu corpo, né? Porque o que faz mal para mim pode não fazer mal para você, né? Então, nesses 6 anos quase de artrite, eu já pude identificar. As pessoas até acham bobagem, sabe? Ai, Paulinha, imagina. Você não é celíaca, né? Porque nos meus exames não dá que eu sou celíaca. Você não tem nenhum problema com o glúten. Eu tenho sim, porque quando eu como ele, em algumas horas eu já fico toda inflamada. Meu marido vê o estado que fica as minhas articulações. Então, assim, eu vou sempre por uma questão de o meu corpo, sabe? Ele me Até eu conheço avisa quando algo não o está pessoal às bom vezes tem o comigo. protocolo autoimune também, né? Que é quando eles retiram tudo e aí eles vão introduzindo pouco a pouco um alimento de cada vez para perceber como é que o corpo reage, né? Porque é isso, a gente para chegar nesse nível, né, a gente tem que ter esse autoconhecimento, né, de saber realmente como é que o nosso corpo funciona e aí indo um alimento por vez até perceber qual que faz bem e qual que faz mal. Se a gente faz algum tratamento com fitoterápico, você usa alguma coisa? Então, é isso que é engraçado, né, que eu queria compartilhar. Tem 2 semanas que o meu joelho começou a inchar demais.
E eu fiz infiltração nele, foi em janeiro. Eu falei, eu não acredito, eu vou ter que infiltrar de novo. E eu falei, eu converso muito com Deus, sabe, Sara? Eu falei, Deus, eu não quero fazer infiltração de novo. Eu me recuso a isso. E nessa pandemia, devido à troca de medicações, eu também engordei. Eu engordei 9 quilos. E a gente sabe que qualquer pezinho a mais, as articulações já se comprometem, né? E o meu joelho começou a me dar problemas. Aí eu falei, não, eu não admito, eu não vou fazer infiltração de novo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer toda noite gelo nele, porque o gelo é anti-inflamatório, né? Eu comecei a fazer gelo de noite e eu intercalava com argila, que eu aprendi nessa clínica natural, gente, né? A argila verde, ela puxa a inflamação. Então, olha o resultado disso tudo. E comecei a fazer isso, caminhar e fazer essa desintoxicação que eu acabei de falar para vocês que eu tô nessa semana. Resultado, eu perdi 4,5 kg já, nesse termo de desintoxicação, e o meu joelho, ele parou de doer. Ele desinflamou e eu não tô com problema nenhum mais nele. E eu já estava até pensando no médico para fazer a infiltração no meu joelho, sabe? Então, assim, existem muitos produtos fora os medicamentosos aí, né, que a gente toma, que podem cuidar da gente, né? Basta a gente insistir, sabe, Sara? Porque às vezes a gente faz uma vez e acha que não vai dar nada. Por exemplo, os meus pés, eles estão todos descamando. É devido também à medicação, né? Os meus pés estão todos, assim, quase no vivo. Eu comecei a usar babosa nos meus pés. Todo dia eu pego a baba da babosa e eu passo nos meus pés. Tá vendo? Tenho que uma semana, não tenho mais nada de rachadura nos meus pés. Sim. E eu não usei nenhum produto, certo, assim, tipo, farmacêutico, né, que possa, enfim. Então, a gente precisa buscar, né? A gente precisa natureza tá aí, buscar né? mais essas Ela é a coisas de própria Deus, né? Essas coisas medicina, naturais, né? né, Eu de acho Deus. que o último deve ser os remédios, né? O último deve ser né, uma infiltração, uma cirurgia, né, realmente assim, algo forte, né? Porque tem muitas coisas que a gente pode fazer que pode nos ajudar e ainda não melhora só o sintoma, mas ele melhora tudo, né? Não somente tira a dor, mas ele melhora a nossa saúde em si. É muito legal todas essas coisas, nossa. E eu fico feliz, Paulinha, de ver assim todo esse processo que você tem vivido. Com certeza também isso serve de exemplo, de motivação para outras pessoas, outras mulheres que talvez também querem ter filho e às vezes fica com medo, né, um receio em questão da artrite e a maternidade. E qual conselho você deixaria assim para essas meninas, essas mulheres que também sonham com maternidade ou até têm filhos já, mas às vezes têm medo do que a doença pode, né, fazer? Então, eu acho que tudo é possível para aquele que crê, né? Eu acho que quando a gente crê em Deus, Deus abre todas as coisas na medida do possível que Ele acha melhor, né? A maternidade é realmente um desafio, com certeza, na doença autoimune. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Mas Deus não dá algo que a gente não consiga, né, carregar. E eu sei que as meninas foram um presente de Deus para mim. Quando eu estava em depressão, eu estive num estado muito crítico de depressão. E eu quis a morte, sabe? E eu lembro que todas as vezes que vinham esses pensamentos na minha cabeça, porque você se sente inútil, né? Quando você descobre que você tem essa doença, né? As meninas me vinham na cabeça. E era Deus me dizendo, olha, você tem 2 pessoas que precisam de você. Você tem que continuar. Então, as meninas, exatamente, elas são para mim a minha fonte de motivação. A maternidade, para mim, fez eu viver, porque eu estava só existindo até então, né? Então, elas trazem vida para minha vida, né? Todos os dias que eu acordo com muita dor, desanimada,
são elas que me fazem dar aquele fôlego inicial, né? Sim, Então, assim, ser mãe é maravilhoso. Para mim é um presente de Deus, porque Deus me sim. deu elas para Uhum, cuidar, né, enquanto nós estivemos por aqui. sim. E tudo está acontecendo. Hoje eu sou uma Uhum, nova pessoa, eu sou uma pessoa diferente, mais empática, mais solidária. Hoje eu me uhum, emociono, eu oro pelas pessoas que eu nem conheço. Eu vou aham, para um hospital, eu fico intercedendo por elas, mesmo elas ali acamadas. Coisas que uhum, talvez, se eu não sofresse na pele uma doença uhum, autoimune, talvez eu não, não sentiria dessa uhum, forma. sim, Então, sim, eu agradeço a Deus até pela artrite, sabe, Sara? uhum, Porque sim, eu acho que tudo tem um propósito. E a uhum, artrite, ela tem um propósito na minha vida. Eu não peço cura para Deus, as minhas filhas uhum, pedem para eu ser uhum, curada. Eu peço sim, para que Deus me dê forças, para que eu seja uma bênção para quem precisa. uhum, sim, Então é por isso que eu sempre boto no meu Instagram, onde eu posto os meus depoimentos, porque eu quero sim, que as pessoas entendam que existe vida, mesmo com uma doença autoimune, e sim, existe vida feliz, né? sim, sim. Então, é isso que eu digo. Eu acho que tudo é possível para aquele que crê. Amém, Tudo é é possível. verdade. É isso mesmo. Nossa, muito obrigada, Paulinha, por essas palavras de ânimo para gente, para mim também. É bom mesmo a gente conversar e ver que a gente não está só, né? Nós não estamos sozinhas nessa caminhada. Deus colocou pessoas que vão nos apoiar, nossos familiares, né? As pessoas que estão ao nosso lado, mas Deus colocou também essas pessoinhas do outro lado da tela, né? Que às vezes traz uma palavra de ânimo, uma palavra assim de bênção mesmo pra gente. E eu tenho certeza que todo mundo que está vendo aqui hoje esse vídeo vai ser abençoado também por essas palavras, porque é realmente isso. Às vezes a gente não precisa orar pela cura, mas a gente precisa pedir a Deus para cumprir o propósito dele na nossa vida, né? Independente Exatamente. se a gente é uma pessoa saudável ou não, eu acho que isso não impede Deus cumprir o plano dele na nossa vida. E com certeza a gente tem muito para fazer, muitos sonhos para realizar, muitas pessoas para impactar com nossa vida, nosso testemunho, né? Os filhos que Deus nos deu. E eu sei que você é uma dessas pessoas que está cumprindo esse propósito e está sempre abençoando as pessoas à sua volta. E eu sou uma delas. E Amém, Sam. que Deus te abençoe muito. Você também, viu? Eu também queria dizer algo antes de acabar. Ah, Às vezes a obrigada. gente não entende o impacto que a gente faz na vida das pessoas, né? Por isso que é importante que a gente faça, porque Uhum, alguma pessoa a gente acaba atingindo, né? E por uhum, muitas vezes, você sabe, eu te considero como uma amiga, mesmo sem te conhecer uhum. pessoalmente. A gente sempre Obrigada. está junto trocando Sim, figurinhas, né? é. E por muitas vezes eu estava com muita dor, comendo muito mal, e eu assisti os Uau. seus stories e eu falava, caramba, eu preciso fazer como a Sara. Eu Uau. preciso voltar para alimentação saudável, né? Olha. Então, assim, cada coisinha que a gente deixa faz Uhum, diferença para alguém que está precisando, né? E é isso sim, que Deus quer fazer da gente. Ele quer usar a gente dessa forma, né? isso. E que a gente continue sendo usada, porque tem muita gente Uhum. precisando, assim como a gente também precisa, Sim, né? sim. Cada um de nós, cada um de nós, cada um de vocês que está aí também vendo o vídeo, com certeza não é à toa que vocês pararam para ver esse vídeo hoje. E é isso, use, né, a sua vida, independente da circunstância que você está, use a sua vida para cumprir, né, o seu propósito aqui na Terra. Deus tem um propósito para cada um de Exatamente. nós, e se é maternidade, se numa empresa, num trabalho, numa escola, se é na nossa casa, não importa. Eu acho que todos nós temos algo para deixar, né, de bênção na vida das outras pessoas. E é isso, às vezes é algo simples, né? Uma foto que a gente coloca, ou uma mensagem que a gente ama, manda uma palavra que a gente fala, isso pode fazer a diferença mesmo na vida da outra pessoa, sem que a gente perceba às vezes, não é É mesmo? verdade, com Então, certeza. eu te agradeço muito, Paulinha. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, suas meninas lindas. E
Vou deixar salvo o vídeo aqui, gente, para vocês compartilharem também com alguém que vai ser beneficiado, né? Vai ser abençoado com essa história, com esse vídeo. E a gente vai seguir cada quinta-feira contando mais histórias, trazendo coisas realmente para motivar e para a gente ver que a gente não está sozinho e é que a gente pode fazer a diferença, independente da Amém. nossa circunstância. Um beijo, tá Amém. bom? Um beijo para vocês também e para todo mundo que está aqui, viu, gente? Obrigada a todo Obrigada. mundo. Um beijo para todo mundo e uma boa noite para vocês. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.